nesse dia de jogo do Brasil, que a gente possa ganhar, e eu estou apostando 1-0 com o Richarlison, fazer a dança do pato, mas que a gente aqui na Câmara também tenha menos perdas. É muito triste que a gente tenha na casa vereador líder de prefeito que governa para o prefeito e para si mesmo. E o regimento interno fica à mercê dos seus desejos. Primeiramente, eu gostaria de lembrar de um processo, presta atenção, vereadores e vereadoras, de um processo de tramitação, de um projeto de tramitação do prefeito que criava cargo de agente de endemias, porque a história, a gente tem que ter memória aqui. Naquela ocasião, eu apresentei uma emenda diminuindo a carga horária de 44 para 30 horas semanais, vereador Dudu. O parecer da emenda foi contrário, e aí começou o problema. Eu não fui notificada do parecer contrário, conforme o regimento. Recebemos apenas um parecer apócrifo, ou seja, sem assinatura, e como todos sabem, sem validade jurídica nenhuma. E ainda assim eu teria o prazo de 5 dias para requerer a tramitação da minha emenda. Pois bem, o presidente da casa iniciou o processo de votação e logo em seguida eu insisti por várias e várias vezes para votar, visto que eu teria direito da vista para parar de votar, porque eu teria direito da vista do parecer e do requerimento, que está comprovado hoje. Eu teria direito de 5 dias. Apesar da minha questão de ordem, o presidente da mesa, de forma truculenta, continuou o processo de votação que eu pedi para parar. A lei foi aprovada e sancionada. Naquele processo de votação teve um grave vício quanto à forma, vício que esse é insanável e torna a norma inconstitucional. Eu posso derrubar isso a qualquer momento. Eu venho registrando todas essas irregularidades e não vai ficar por isso mesmo. Eu estou anotando todas, tem gravação no YouTube, tem prova e eu vou judicializar. Será que a mesa pensou nessa consequência quando não ouviu minha questão de ordem e não explicou sobre a minha questão de ordem? Ou só pensa quando é o vereador Carrijo? O risco jurídico que vocês colocaram, todos nós e os agentes de endemia, ninguém pensou sobre isso naquela ocasião? Só agora que está pensando? Agora, vem essa aberração em detrimento da emenda do vereador Fabão sobre transporte, no projeto de movimentação de crédito do orçamento da CETRAN, e é de idêntica situação à minha. A emenda teve parecer contrário, mas o vereador foi notificado e está se valendo do prazo para apresentar requerimento subscrito por 1/10 dos vereadores. Eu não tive esse prazo de 5 dias e não tive a explicação da mesa diante da mesma questão. Portanto, esse projeto que foi aprovado é inconstitucional. Perceberam o erro e o problema que é para essa casa quando a gente fica à mercê de um vereador e do seu umbigo? Porque os pesos e medidas são diferentes. Quando o presidente não resolve a questão de ordem, e ele não resolveu, e isso vem acontecendo por várias vezes. Agora, quanto ao mérito dessa aberração de projeto de resolução, vamos ao mérito. Primeiro, não está assinada por todos os membros da mesa, pelo menos no sistema. Não identifiquei no regimento interno qualquer redação que permita a apresentação de projeto de resolução que altere o regimento interno pela maioria absoluta dos membros. Se me mostrarem a redação, eu vou humildemente retirar essa minha fala. É só me mostrar a redação. Mas, por outro lado, a composição da mesa diretora está taxativamente prevista no artigo 76. E como a lei é seca e direta, eu não tenho dúvidas, salvo redação expressa em sentido contrário no regimento, que todos os membros da mesa têm que assinar. E até o momento, não assinaram todos. E o projeto de resolução cadastrado no sistema tem ausência de 2 membros, parece que agora só de 1. Ou seja, esse projeto, senhor presidente, Rosângela, esse projeto sequer poderia tramitar nessa casa, porque ele não tem assinatura de todos os membros no sistema. Ou seja, lembrando que o pronto no ato do protocolo tem que estar com todas as assinaturas quando exigido regimentalmente.
Sobre o prazo, se verificarmos a legislação processual, para finalizar, 24 horas, salvo em raras exceções, por exemplo, em período eleitoral, mas as eleições têm duração de 45 dias. Diferente disso, nós estamos vivendo 4 anos aqui. Qual que é a dificuldade de conceder o prazo de 5 dias? Por que não põe 5 dias para os projetos do prefeito e 24 horas para os nossos? Por quê? A redação ainda é mal feita. A notificação do vereador ou vereadora autora do parecer contrário deveria ser ao menos no período de 10 dias de sessão, visto que nos demais dias os vereadores têm atividades externas e a gente não encontra para colher assinatura. Portanto, já que é para descaradamente beneficiar o executivo, colocar em xeque a autonomia do legislativo, vamos fazer isso, 5 dias para os projetos do presidente e 24 para os da casa. E mais, no início dessa legislatura eu solicitei constituir uma comissão para a gente atualizar o regimento interno e a lei orgânica do município. Já veio o pessoal do Interleges e mostrou linha por linha das aberrações do nosso regimento. Por que fica fazendo picado? Por que a gente não faz uma comissão para atualizar? Então, caminhando por fim, vendo que assinou essa redução drástica, não propõe projetos de lei boa parte da mesa, não apresenta emendas boa parte da mesa, não fiscaliza boa parte da mesa, para eles pode ser inclusive de imediato, não precisa ser só 24 horas não, mas para a gente que defende a população, que paga os nossos salários, que fiscaliza, que faz projeto, que faz emenda, que lê os projetos, a gente precisa de 5 dias, para eles não precisa não, mas nós precisamos. E por fim, esses vereadores e vereadores que assinou também não participam de audiências públicas. Não, participam de nada. Estão aqui só para fazer o que o líder do prefeito manda. Então, para eles 24 horas, não precisavam nem 24. Podia ser de imediato. Nesse momento eu convido a gente a refletir e quero pedir vista dessa aberração. O vereador Carrijo, inclusive, falou bobagem, porque nós mudamos o regimento, 24 horas era para outra coisa e não para o que está agora previsto. Falou bobagem aqui em cima. 3 assinaturas e estamos prejudicando não só o autor, mas todos os vereadores dessa casa. Eu peço vista desse projeto aberração. Obrigada, senhor presidente.